Governo Neto, um abraço. Ah, você vai ficar no programa ainda? Eu ia sair pelo outro lado lá. Depois das teses tão furadas, eu pensei que já ia Quero dizer sair o seguinte, pela porta o lá. programa sem a minha presença não é a mesma coisa. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Porto Alegre terá 3 centros de treinamentos para receber as 11 seleções que passarão aqui pela capital gaúcha durante a Copa do Mundo. A sede campestre do Sesc, a Arena do Grêmio e o Estádio Olímpico foram colocados à disposição da FIFA. Estádio Olímpico, aliás, que mesmo em fase de demolição, está sendo reformado para receber essas seleções. O Estádio Olímpico teve a sua despedida oficial em dezembro de 2012. Naquele momento, o Grêmio abandonava o chamado Velho Casarão. A implosão da antiga casa deveria ter acontecido no início de 2013, mas problemas no contrato com a construtora da arena impediram a transferência definitiva do clube para o bairro Humaitá. E agora, o Olímpico será um dos centros de treinamentos para a Copa do Mundo. No início o pessoal achou que o Olímpico já tinha sido demolido. Como tu pode ver, Chico, o Olímpico está absolutamente apto até a receber jogos normais. Então nós estamos apenas ajeitando, cumprindo o que diz os contratos, para servir da melhor maneira possível as seleções que estiverem em Porto Alegre. Realmente chama a atenção de quem passa pela Avenida Carlos Barbosa e encontra várias partes do estádio em ruínas. Por outro lado, toda a área administrativa do clube segue no bairro da Zenha e nas mesmas condições em que se encontrava quando o Grêmio sediava seus jogos. Em 2012, o ex-presidente Paulo Odoni assinou um contrato com a FIFA, cedendo a Arena e o CT do Humaitá para treinamentos de seleções. Como o CT não ficou pronto, o Grêmio ofereceu então o Olímpico e a FIFA aceitou, desde que alguns reparos fossem feitos. Puramente maquiagem para ficar bonito, porque você pode olhar, o gramado está absolutamente impecável, as arquibancadas absolutamente impecáveis, mas estamos ajeitando, nós somos obrigados a deixar 2.000 lugares para assistentes, é isso que diz o contrato, não precisa deixar todo o estádio para público e espectador, para ver os treinamentos, então nós vamos deixar 2.000 lugares onde é hoje a social, e aqui a parte superior, junto à tribuna de honra, nós vamos deixar também um espaço importante para os teus colegas da imprensa internacional poder fazer um bom trabalho. A antiga casa gremista continua funcionando, e muito bem. O local será um dos centros de treinamentos para a Copa do Mundo, e por isso vem recebendo melhorias, especialmente aqui no anel superior, para recepcionar a imprensa. Olhando assim, nem parece que esse estádio será implodido em breve. E se o objetivo é receber treinamentos, bom, aí não falta mais nada. O time principal do Grêmio treina normalmente por aqui, tanto no campo suplementar quanto no gramado principal. O investimento para adequar o estádio foi de R$200 mil. Estamos ajeitando, estamos pintando as partes internas, por exemplo, a questão dos vestiários, nada tinha que fazer, apenas uma boa, talvez uma pintadinha, coisa muito pequena, porque os vestiários são impecáveis. E estamos sim, pintando aqui algumas cadeiras na parte superior e temos que fazer algumas pinturas na parte da arquibancada, especialmente no que diz respeito à propaganda, as propagandas antigas, que é proibido por parte da FIFA a propaganda de empresas, salvo os patrocinadores do evento. Além da Arena e do Olímpico, outro centro de treinamento foi confirmado pela FIFA em Porto Alegre. A sede campestre do Sesc, que possui uma área com 24 hectares na zona norte da cidade e realizou um alto investimento para receber as estrelas do Mundial, mais de R$1 milhão. O campo foi ampliado para atender todas as exigências da FIFA. Os vestiários também estão sendo reformulados e as seleções que optarem pelo Sesc poderão usar uma grande estrutura. Teve o campo, teve a drenagem, teve toda essa parte de umidificação da areia, os próprios vestiários, toda essa parte de vestiários, mobiliário e tudo isso. Então, ele realmente completou todo esse trabalho que visa deixar em condições um local seguro, né, dentro de Porto Alegre. A gente está aqui a 15 minutos no máximo no centro de Porto Alegre, com toda uma infraestrutura com segurança, um parque fechado, com outras atividades complementares que são importantes, inclusive para o desenvolvimento e treinamento das equipes. Nós temos aqui academia, nós temos ginásio de esportes, caso chova, você precisar fazer alguma preleção, alguma coisa, tem grama sintética, então tem toda uma estrutura montada, disponibilizada, porque esse parque ele é vocacionado para o esporte. O prazo final para a entrega dos centros de treinamentos é o dia 22 de maio. E mesmo que o Sesc não seja escolhido, Everton garante que é a cidade quem ganha com isso. E aí a gente fica na expectativa, mas sempre lembrando que o legado
independente da Copa, que nós estamos cientes que vai ser um belíssimo projeto, vai agregar, vai divulgar Porto Alegre. Eu acho que é um momento muito importante para o município, para o estado como um todo, e para nós também vai ser interessante, porque nós, como disse, nós estamos melhorando o nosso equipamento, nós estamos dando condições de ter um equipamento em padrão internacional para não só para os nossos comerciários de bens, serviços, turismo, que normalmente utilizam todos esses 24 hectares, mas também para a comunidade de Porto Alegre. Então é mais um ganho, mais algo a mais que a Copa está deixando para Porto Alegre. Para ir lá no SESC, ficou bonito, a gente vê nas imagens, né? E o depoimento do Everton é esse mesmo, né? O investimento feito é muito alto. É um equipamento que hoje é um equipamento de primeiro mundo, pode receber seleções que vão participar da Copa do Mundo, que é o maior evento que tem. Então, seleções é um equipamento que está referendado pela FIFA, então está muito bonito, estou muito curioso para lá ver. Me chama a atenção a situação do Olímpico, mas eu não posso criticar a situação do Olímpico. Nós temos o Ribeiro Neto aqui, eu não posso criticar e dizer que é uma loucura aquilo lá. Não tenho. Nós não temos coerência aqui também. Se diz que o Oscar é um jogador comum e que o Alex Telles não joga nada, o Olímpico está sendo demolido de um lado e está em reforma do outro, Chico, é isso? É que o que acontece, Meneghetti? Em 2012, sem nenhuma contrapartida, ou seja, sem nenhum benefício, o presidente Paulo Odoni, era da sua gestão, ele assinou um contrato com a FIFA cedendo a Arena e o CT do Humaitá como centro de treinamento para a Copa. Como o Beira-Rio vai sediar a Copa do Mundo, né, com os jogos, o Grêmio tratou de sediar como centro de treinamentos a Arena e o CT. Pois bem, o CT não ficou pronto. E aí a FIFA veio cobrar do Grêmio em 2014, onde estava o CT. Mais isso, não termina nunca. Faltavam 3 milhões para completar o CT. Manda botar um busto. Aí o Grêmio explicou que o contrato estava sendo repactuado e tal, e que por isso a FIFA não quis saber, a FIFA queria o CT. Aí o Grêmio foi na CBF. Chegou na CBF, a CBF anteciparia verbas de televisão e tal, ofereceria esse recurso para o Grêmio, mas com um juro muito alto. Aí o Grêmio, como última alternativa, ofereceu o Estádio Olímpico à FIFA, que aceitou desde que algumas melhorias fossem feitas. E essas melhorias custam R$200 mil. E pode não servir para nada. É o Grêmio que vai pagar. Por quê? Porque a seleção virá aqui e pode escolher ir para o SESC, pode escolher para a Arena e não. É que assim, para quem não lembra, o presidente Paulo Odoni tinha como obsessão tirar a Copa do Beira-Rio e levar para a Arena. Isso. Ele tinha duas obsessões. Ele inaugurar a Arena, na gestão dele, tanto que o Grêmio gastou uma banana para antecipar a inauguração. E 41 milhões de horas essas. E tirar porque o Inter tinha o problema da Copa das Confederações, tudo que estava acontecendo. Tirar, ou seja, a Arena não levou a Copa do Mundo. O Grêmio está passando por isso, por conta de ter oferecido o centro de treinamento que não ficou pronto, que é o CT do Humaitá, e vai gastar uma banana de dinheiro. Aliás, o presidente Odoni foi o primeiro que presidiu aqui como é que se diz Grêmio Empreendimentos? Não, é a Secopa. Secopa. Foi o primeiro presidente da Secopa. Então ele está pagando um vale histórico. É um desconhecimento absurdo, hercúleo. O presidente Paulo Odoni primeiro tinha que ter sabido o que aconteceu no passado em relação à Copa do Mundo. Jamais a FIFA trocaria de sede. E jamais daria condições para a Copa do Mundo acontecer na Arena. Jamais. Isso eu digo desde a época. Isso foi uma utopia criada pelo Odono, porque isso aí é um absurdo. Não, é um troço, isso é delírio. A FIFA poderia ter credenciado esta ou aquela cidade. Isso ela poderia fazer. Mas não trocar de estádio, na verdade, seria uma raridade. Seria algo... Até porque existe todo um planejamento de mobilidade urbana no entorno, que isso foi visto lá em 2007, quando se definiu Porto Alegre, o Brasil como sede da Copa, né? Roberta. Vou ter que ler uns recadinhos pro Ribeiro, posso? O Diego Pagani. Isso que estão fazendo é bullying com o Ribeiro. O Elias Oliveira. Avisa o Ribeiro que a imprensa brasileira, que tanto puxa para os cariocas e paulistas, acham que o Dali é o melhor camisa 10 do país. O Rafa Andrade. Essas coisas que o Ribeiro fala no programa são efeitos colaterais do ativo? Não, o ativo não tem efeitos colaterais. Antes do ativo, o Ribeiro já era assim. Não tem nada a ver com o ativo. E mais o Luiz Henrique. A bancada toda está contaminada com a paixão do Baldasso pelo D'Alessandro. Em 2007, o D'Alessandro não jogou nada na Sul-Americana. Quem levou o time foi o Nilmar e o Alex. Para começar, foi 2008. Foi 2008. Primeiro foi 2008. Segundo, que o D'Alessandro jogou muito aquela Sul-Americana. Em 2007, o D'Alessandro não estava no Internacional. Se 2010 não fossem os gols milagrosos do Juliano, o grande e decisivo
decisivo, o D'Alessandro teria sucumbido. Como assim foi no Mundial? Desde 2010, o grande D'Alessandro não conseguiu nada. Em 2010, o jornal Eu País, que promove a eleição de maior credibilidade sobre os melhores jogadores da América Latina, em 2010, ao final do ano, o ano que o Inter ganhou a Libertadores, elegeu o D'Alessandro o melhor jogador da América, em 2010, o Eu País. Libertadores que teve o Juliano como o melhor jogador. Eu não sei se tu viu, mas ela acabou de dizer isso, eu só estou contra-argumentando. Isso não acrescentou nada. Isso é o que tu acha. Agora, todos os jogadores de exceção têm altos e baixos. Todos. O Fernandão teve altos e baixos no Internacional. O maior jogador do mundo hoje é o Messi, né? Essa agora está numa grande fase. O Cristiano Ronaldo foi contestado, chegou a se dizer que ele se preocupava muito mais com a estética do futebol. Talvez o maior agradecimento que o Inter tem a fazer ao D'Alessandro entre todos é não ter caído para a segunda divisão no ano passado. Sem o D'Alessandro, ele ia baixado ano passado. Essa é uma tese que ele defende, porque ele jogou muito num time que estava capenga, estava torto, sem estádio, e ele jogando muito. Vamos à redação com o Cláudio Andrade. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos. Olha só, ocorreu na manhã desta quinta-feira uma rebelião no presídio estadual de Bento Gonçalves. Por volta das 8 horas da manhã, apenados atearam fogo em colchões e acabaram jogando esses colchões no pátio da casa prisional e a confusão foi grande. A rebelião segue ainda nesse momento e os detalhes você confere então logo mais no Brasil Urgente dos Gaúchos. E também a Operação Leite Compensado do Ministério Público acabou prendendo mais 3 empresários acusados de adulterar o leite produzido aqui no estado. E o tempo também fechou na capital. Os detalhes da previsão logo mais 10:07 no Band Cidade. Eu espero você, Meneghetti. Presta atenção, Cláudio, obviamente que sim. Na estrutura do presídio de Bento Gonçalves eu não conhecia. Mas aquilo para lixo falta muito, hein? Como é que as pessoas são abrigadas ali, mesmo que sejam bandidos? E não é o único presídio nessa condição, né? Mas, nossa, nós não temos presídios no Brasil, nós temos masmorras no Brasil. Presídio que tinha como intenção reeducar e devolver à sociedade. Imagina, mas olha, as imagens são tristes. Seguinte, a gente volta com os donos da bola. Até já.